Vamos entender a predestinação em Romanos capítulo 9 e Efésios capítulo 1? Então bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que para Paulo a salvação era um decreto. Paulo leva a salvação, a declaração da salvação, a níveis forenses, no sentido de que Deus tem autoridade para dar a salvação. Essa é a base da graça. Por que Deus pode dar de graça a salvação? Porque Ele é o Salvador. A Ele pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação, diz Jonas capítulo 2, versículo 9. Quem crê na predestinação precisa me responder uma coisa. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque nós merecemos? Não. Se você entender que a salvação é uma coisa gratuita e porque Deus pode te dar, Ele te dá, você entendeu muita coisa. Veja, nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos porque Deus quis. Porque nós tivemos fé e Ele quis nos dar. Gratuitamente Ele nos salva. Sem exigir de nós nada. Ele só pergunta, você crê que eu posso te salvar? Você crê que Jesus é teu Salvador? Você crê que Jesus vai resolver teu problema? E assim Ele nos salva. Romanos capítulo 9, versos 15 e 16 dizem o seguinte: pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Óbvio. Se você conseguisse correr e resolver seus problemas para se salvar, você não precisava de um Salvador. Você não precisava de Jesus. Você seria o seu próprio Salvador. Mas como isso não existe, Deus ele fala assim, eu vou impor a minha salvação sobre você. Eu lembro de uma história muito antiga que aconteceu nos Estados Unidos de um jogador de futebol americano chamado O.J. Simpson. Ele assassinou a sua companheira e em um dos seus julgamentos ele foi absolvido, mesmo diante de tantas provas que colocaram contra ele. Sabe por que ele foi para casa? Porque o juiz bateu o martelo e disse, você é inocente. Então o inimigo de Deus fica revoltado. Como que pode Deus querer levar um pecador para o céu? Porque nós, irmãos, nunca vamos deixar de ser pecadores. No sentido de acidente, de errar o alvo. Não no sentido de rebeldia. Até Jesus voltar, nós continuaremos cometendo nossos pecados. Como pecadores, não como pecadeiros. Não como rebeldia. Mas sim como um acidente de percurso. Uma fraqueza da nossa natureza. E o diabo fala assim para Deus, mas como é que pode você salvar essa pessoa? Veja, Deus fala assim, eu faço o que eu quero. Eu salvo quem eu quiser. Isso depende da minha misericórdia. Não depende da pessoa merecer. Depende de eu dar para ele a minha graça. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, nos salvou, passa algumas palavrinhas ali, né? Por causa de sua própria determinação. Essa é a ideia do texto. Ele nos salvou por causa de sua própria determinação. Deus fala assim, eu vou te salvar. Mesmo que eu não mereça. E eu nunca vou merecer, e nem ninguém nesse mundo vai merecer. Nenhuma pessoa que vai para o céu vai merecer estar lá. Foi porque Jesus levou. Foi porque Deus falou, eu vou levar. É uma determinação minha. E assim, ele exerce a sua autoridade. Romanos capítulo 3, 21, eu gosto desse texto na Nova Versão Internacional. Essa é uma versão abalizada, onde muitos eruditos, especialistas em grego, trouxeram ela do texto original para os dias de hoje. E nesse texto está escrito assim, ó, na Nova Versão Internacional, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, não é a justiça das tuas obras que vão te levar para o céu, mas é a justiça que vem de Deus. Deus nos dá a sua justiça.
Por isso que nós nos escondemos em Cristo, para que Ele seja julgado e não nós. Nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo. E quem está em Cristo não passa pelo julgamento. É Ele que foi julgado, Ele que foi condenado pelos nossos erros, nossas faltas. A expressão justificados, na Nova Versão Internacional, vem sendo assim, trazida, declarados justos. Então é uma declaração, Deus nos declara justos. Ele fala assim para nós, vocês são inocentes. Pela própria determinação dele, pela própria autoridade dele de juiz, ele faz isso. Romanos capítulo 4, versos 6 e 7 dizem assim: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus atribui justiça. Você é justo? É. Se você aceitou Jesus, você é justo. Porque a pele do Cordeiro cobriu você. Se você quisesse fazer as tuas próprias obras para se salvar diante de Deus, se justificar diante de Deus, você era como Adão que estava se cobrindo com folhas. Mas depois que Jesus então veio falar com ele e o cobriu com a pele de Cordeiro, aí era a justiça de Cristo que estava cobrindo Adão. E da mesma forma, Deus atribui sobre nós justiça. Efésios capítulo 1, versículos 4, 5 e 11 dizem o seguinte: Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano. Ele faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele pode salvar uma pessoa, se ele quiser, pela graça dele, pela misericórdia dele. Mesmo que nenhum homem mereça, e realmente nenhum merece, mas muitos estarão nos céus. E aqui fala assim que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque quando veio o pecado no mundo, Deus não foi surpreendido. Deus já sabia que o pecado viria ao mundo. E aqui fala que por amor nos predestinou, ele sonhou conosco um dia em estarmos no reino dos céus, para a adoção. O que é a adoção? É quando Jesus voltar e nós formos levados para ele, para o céu com ele. Isso que é a adoção. Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos, eu virei aqui para buscar vocês e levar vocês para o céu. João capítulo 14. Segundo o beneplácito da sua vontade, é a soberania de Deus, no qual nós fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Nós fomos com certeza predestinados. Deus nos escolheu, Deus veio até nós. Veja bem, você acha que você está nos caminhos de Deus porque você é inteligente o suficiente para escolher esse caminho? Você acha que você é capaz de ter escolhido essa boa decisão na tua vida? Não. Foi porque Deus se colocou na tua frente e falou, filho, eu te criei. Eu sou o teu Salvador. Deixa eu falar mais sobre mim. Deixa eu fazer alguns milagres na tua vida. Deixa você perceber que eu existo. Assim foi a obra de Deus. Então a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus veio primeiro até nós. João capítulo 15, versículo 16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então aqui fica bem claro que Deus nos escolheu, mas escolher uns não significa excluir outros. E Ele pode nos salvar segundo a sua determinação de juiz. Ele tem esse poder para isso. Então eu e você não somos salvos porque somos bonzinhos. Não fomos escolhidos porque temos méritos. Essa é a base da graça. Senão a graça não existe. E que você possa entender que a salvação não depende de quão bom você é. Depende de você aceitar Jesus como teu Salvador. E que você aceite a Jesus como teu Salvador mais uma vez nessa hora. É mais fácil se salvar do que se perder. Quando eu olho para Cristo,
Eu não sei como me perder. Se eu olho para mim, eu não sei como me salvar.